E agora, você vai ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Amaro sobre o sangue de Jesus. Esta é uma das 8 mensagens pregadas durante a Semana Santa 2015 no Templo Central da Igreja Batista Maranata em Brejo Santo. Ouça com atenção, Deus vai falar com você. Mateus capítulo 26, do 36 em diante, que diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se se não é possível, passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que o traidor se aproxima. E quem crê nesta palavra vai dizer amém. Prestem atenção, irmãos, aqui ao que nós vamos dizer. Hoje queremos que a Irmandade preste bastante atenção, porque nós iremos chamar a sua atenção, e toda a atenção é pouca, e está dando um pouquinho de microfonia, por favor, toda a atenção é pouca. Iremos chamar a sua atenção sobre o primeiro derramamento de sangue. Quantos derramamentos de sangue são? Quantos derramamentos de sangue são? 7. Continua dando microfonia. 7. O nosso Senhor teria que derramar sangue 7 vezes para fazer o papel do sumo sacerdote e nos salvar. Ontem nós fizemos uma panorâmica. Hoje vamos tratar do primeiro derramamento de sangue. O derramamento de sangue do Senhor Jesus quando orava no Getsêmani. E nós lemos aqui uma das 3 passagens que fala em Jesus orando no Getsêmani. A primeira foi aqui. E nesse texto fala que Jesus Cristo entrou numa grande angústia, uma grande dor em sua alma, mas sua tristeza Ele não deixou que muita gente visse. Ele escolheu apenas 3 pessoas que puderam ver a sua tristeza. Olha aí o verso 37. E levando consigo a Pedro e aos demais, ou aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele não demonstrou sua tristeza na presença de todos. Apenas 3, que foram Pedro, Tiago e João, puderam ver a sua tristeza.
Você talvez pergunte: por que, bispo? Eu digo para você: tem gente que não pode ver você triste. Tem gente que, se vê você triste, vai dizer que você é fraco, não é nem crente. E Jesus tinha seus amigos particulares com quem ele podia se abrir. Quantos podem dizer amém? Esse texto que eu li fala que Jesus fez um pedido ao Pai por 3 vezes. O pedido foi que, se fosse possível, o cálice da morte naquela natureza passasse dele. Olha o verso 39, por caridade, o que é que diz? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Agora olha o 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E o verso 43 ainda diz: e voltando-os, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. 44. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez. Quantas vezes? 3 vezes ele orou. E aqui a 3ª diz que ele repetiu as mesmas palavras. Quais palavras eram? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era? Era o cálice da morte naquela natureza, daquele jeito. Se for possível, passa de mim este cálice. Então, esse texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 26, Jesus se entristece na presença apenas de 3 dos seus amigos. Nesse capítulo 26, Jesus faz um pedido 3 vezes: se for possível, passa de mim esse cálice. Há uma coisa também interessante nesse texto, é o verso 40. Olha o que é que ele diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Olhe para aqui. O que me chama a atenção aqui, queridos, todos prestem atenção por favor, é que aqui Jesus chega para os seus discípulos, os 3 amigos dele, Pedro, Tiago e João, diante de quem ele já tinha se angustiado muito, demonstrado sua tristeza, na presença deles, como quem dizia: olha, vocês são meus amigos especiais. Mas Jesus Cristo chega agora e acha-os dormindo, e Jesus faz a pergunta para eles todos. Claro que Pedro foi aquele que foi colocado na frente, porque era aquele que sempre se sobressaía em tudo. Então Deus diz assim, Jesus fala: então vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Você sabe que o que é 1 hora aqui? 1 hora aqui são 60 minutos. 60 minutos para aqueles 3 discípulos representavam uma eternidade. Eram os 60 minutos mais longos do mundo. Eles não conseguiram ficar acordados. Eles estavam com sono. Jesus pergunta: vocês ainda estão dormindo? Não podem vigiar 60 minutos? Irmãos, até hoje essa síndrome, essa febre de 60 minutos ser uma coisa muito longa para nós, diante da exposição da palavra, diante de uma oração da palavra, ainda hoje essa síndrome é uma realidade. Nós, diante da palavra de Deus, diante de uma oração, 60 minutos é muito longo, mas diante de um filme é curto. 60 minutos na presença de Deus é muito longo, mas diante de um futebol é uma coisa muito rápida que se passa. Jesus disse: nem 1 hora. A mesma coisa ele pode perguntar hoje para nós: nem 1 hora você pode vigiar comigo? Nem 1 hora você pode passar orando comigo? Jesus falou isso para os seus 3 discípulos, em quem ele mais confiava. Lembrando que ele está aqui nesse texto na véspera de sua morte, e ele está em cima de um jardim chamado Getsêmani. Getsêmani significa lugar de prensa. Foi ali onde Jesus foi imprensado, sua natureza foi agredida. Foi ali onde teve toda a revelação de que amanhã ele passaria o maior sofrimento da história. Quem está me ouvindo, diga amém. Agora eu quero que você passe para o Marcos, Evangelho segundo São Marcos,
que eu preciso ir com vocês no capítulo 14. Vamos lá todos juntos. Quem ama a palavra de Deus, vai rapidamente comigo para lá, porque é muito material e eu procuro falar de uma forma sintética. Marcos capítulo 14, a partir do verso 32. Só quem encontrou, diga assim: o sangue de Jesus tem poder? Tá lindo, dá para fazer melhor, vai. Muito bem, muito bem. Verso 32 diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: aquietai-vos ou assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar lá na frente. 33. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. 37. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Quem leu, diga amém. Aqui é um outro relato da mesma história. Marcos escreveu essa história aqui antes dos outros. Certamente Mateus pegou o texto emprestado aqui de Marcos, como também Lucas. E Marcos aqui está contando a mesma história que os outros evangelhos, Lucas e Mateus também contam, mas ele está dizendo algumas coisas à parte dos outros. Nesta oração, nesse dia anterior à sua morte, se você prestar atenção, mais uma vez, Jesus está angustiado aqui, ele está abatido. Olha, preste atenção ao que eu vou te dizer. A pressão psicológica que Jesus estava aqui, preste atenção. A pressão psicológica, os batimentos cardíacos de Jesus aqui estavam tão fortes que somente isso daria para matar uma pessoa. Eu não sei se você já teve a experiência de passar um nervosismo muito grande, que você viu a hora e o instante, o coração parar de tanto bater rápido. Quem já teve essa experiência pode multiplicar isso na sua vida. Quando isso acontece com o ser humano, possa ser que o coração não aguente e ele possa parar. Eu quero te dizer que Jesus não morreu ali, mesmo no primeiro derramamento de sangue, porque Deus tinha um plano. Ele estava nervoso, ele estava com o coração a 1000 por hora, vamos dizer assim. Sua pressão arterial estava terrível, ele estava pressionado, porque ele chegou a dizer: olha, minha alma está angustiada até a morte. Tu sabe o que significa isso? Alma angustiada até a morte. Ele está dizendo o seguinte: se apertar mais um pouquinho, meu coração para. Agora você pergunta por quê? Claro que você sabe, é porque ele sabia o que lhe aguardava amanhã. Por isso que eu cantei esse hino, que eu fiz baseado nesse texto. Ele sabia que amanhã lhe aguardava dores e sofrimento. A minha alma está angustiada até a morte. Mas mesmo nessa angústia, há uma coisa importante na vida de Jesus para nós nesta noite. Se você ver o verso 36, aí diz que assim: e dizia: Abba. Repete comigo: Abba. Mais uma vez: Abba. Nessa hora de tamanha angústia, preste atenção, de tão grande sofrimento,
de tão grande problema que ele passava lá dentro de sua alma, ele ainda foi capaz de olhar para o céu e emitir essa palavra de carinho, que é Abba. Abba no original da Bíblia é papaizinho, ou papai querido, papaizinho amado, papaizinho querido, meu amado, meu querido pai. Abba é uma palavra de carinho que você emite para o seu pai, mesmo em grande angústia, mesmo em grande luta. Ele disse: estou agoniado, estou angustiado. Ele ainda foi capaz de olhar a Deus, de orar ao seu pai e de tratar Deus com carinho, trazendo para mim uma lição muito grande. Tem pessoas que na hora da luta amaldiçoam a Deus. Tem gente que na hora da aflição falam mal de Deus, falam mal do Senhor, desacreditam na Bíblia, falam o que não deve falar. Jesus aqui me dá uma lição e te dá uma lição muito forte. Mesmo na hora daquela angústia, mesmo na hora da maior luta da sua alma, quando nós poderíamos dizer, um psicólogo na sua maior pressão psicológica, mesmo naquela hora, ele foi capaz de nos mostrar que é possível, mesmo diante da luta, tratar Deus com amor, tratar Deus com carinho. E se eu fosse você, eu diria amém. Na hora da sua luta, como é que você fala com Deus? Olhe para cá, filha. Na hora da luta, como é que você trata Deus? O que é que você diz ao Senhor? Você diz que Deus não está lhe vendo, que Deus não olha para você, que Deus deveria ver que você é uma pessoa boa, e tem muita gente má que vive melhor do que você. É assim que você trata Deus? Pelo amor do Senhor, eu te peço agora, aprende com Jesus. Mesmo na hora da luta, aprenda a tratar Deus de maneira carinhosa, de maneira especial. Mas Marcos, no seu relato, ainda me diz uma coisa muito importante, que eu quero que você veja aí comigo, o verso 38. Lá no livro de Mateus também fala, mas aqui eu quero relatar o verso 38. Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus quer dizer aqui? Jesus mostra e nos ensina como é a nossa carne. Amanhã ele ia morrer, hoje ele estava angustiado, mas ele olha para os seus discípulos que estavam dormindo, e ele, baseado naquele sono em hora inadequada dos seus discípulos, Jesus está dizendo: a carne é fraca, a qualquer momento a carne pode dormir, a qualquer momento a carne pode pedir cama, a qualquer momento a carne pode pedir rede. Enquanto você deveria estar orando, enquanto deveria estar buscando a Deus, Pedro, Tiago, João, é hora de orar. Pedro, Tiago e João, vocês estão dormindo. Aí Jesus diz: eu compreendo isso, eu compreendo porque a carne é fraca, não pode vigiar 60 minutos comigo, porque a carne é fraca. E ele continuou orando, continuou angustiado, continuou passando aquela angústia. Mas até aqui onde lemos, nem Mateus e nem Marcos relata exatamente o fenômeno chamado hematidrose, ou seja, derramar sangue depois que sua muito por um nervosismo. Nenhum dos dois trata sobre isso, mas em Lucas você vai encontrar. Vamos lá em Lucas capítulo 22, todos juntos. Permitam-me mergulhar nas Santas Escrituras com vocês, eu peço mais uma vez. Lucas capítulo 22, leiamos a partir do verso 39, procure aí nas Escrituras. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Quem for encontrando, diga: o sangue de Jesus tem poder. Ok, tá lindo, pode fazer até melhor. Vamos lá. Então vamos ler a partir do 39 aí na tua Bíblia. Se tem alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe com ele. Diz assim, do 39 em diante: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Eu vou ler de novo o 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Diga: Jesus era homem de monte. Diga: Jesus era homem de oração.
Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o texto diz que ir ao monte era um costume de Jesus. Quantos podem levantar a mão e dizer amém? Amanhã ele iria morrer, amanhã ele iria ser chicoteado, mas ele disse: hoje eu vou orar. E o texto diz: era o costume de Jesus subir ao monte, era o costume de Jesus subir ao monte para orar. Eu quero falar para os irmãos aqui que gostam de subir ao monte comigo, que gostam de subir ao monte semanalmente, mensalmente. Jesus diz aqui em sua palavra: era meu costume subir ao monte para orar. Quem pode dar glória a Deus agora? Então faz disso um costume para você. Sobe aos montes e ora a Deus. Verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Orava como? De joelhos. Então Jesus também orava de joelho. Verso 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor, ou do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E a igreja do Deus vivo vai dizer amém. Queridos, aqui nós também vemos Lucas. Quem está escrevendo agora é um médico, um doutor, e ele relata o mesmo episódio, só que ele acrescenta algo, porque quem está falando é um médico. Aliás, eu quero falar para vocês aqui nesta noite: a maior porção das escrituras do Novo Testamento foi escrita por um médico, por Lucas. Ele escreve o Evangelho e escreve Atos, e ele faz questão de tratar de detalhes que outros não tratam, porque um médico, ele tem que aprender a ser detalhista com as coisas. Lucas faz isso. Portanto, ele relata aqui também que Jesus estava de joelhos, me dizendo que eu também devo me acostumar a orar de joelhos e perguntar à igreja até por que nós não temos o costume mais de nos ajoelharmos na igreja para orar. Nós chegamos na igreja, oramos sentado, e o pastor vai dirigir o culto e bota o povo para orar somente em pé ou somente sentado. Mas são raríssimas vezes que nós convidamos a igreja para prostrar-se diante de Deus. A última vez que nós vimos isso, e não podemos lembrar uma outra ocasião aqui, falha nossa, tivemos um culto de uma quarta-feira aí, em que a irmã diaconisa pediu a oportunidade, ela se ajoelhou com a igreja. Eu disse: Senhor, mas como é interessante tua igreja, de o joelho no chão e com a cara no pó. Então Jesus também colocava o seu rosto no pó. Ele sabia que tinha que enfrentar amanhã um grande problema, e ele de joelho orava. O verso 41 vai dizer isso para você, olha aí, ó. E por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelho orava. Mas uma outra coisa aqui que vemos, essa e outra, nós não vamos encontrar aqui em Lucas. Olha comigo o verso 43. Então lhe apareceu um anjo do Senhor do céu, um anjo do céu, que o confortava. Diga comigo: anjo do céu. Mais forte: anjo do céu. Naquela hora de agonia, preste atenção, na hora da agonia, que ele chegou para Pedro, olha aqui, ó, e disse: Pedro, Tiago, João, minha alma está angustiada, estou morrendo, rapaz. Eu te trouxe aqui, rapazes, para me fazer companhia, e vocês estão dormindo. Olha aqui, diga comigo: Deus não falha. Diga outra vez: Deus não falha. Vocês estão dormindo, eu trouxe vocês para fazerem companhia a mim, e vocês estão dormindo. O texto diz que chega um anjo e conforta Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: Pedro e Tiago e João eram os melhores amigos de Jesus, mas houve um momento na história
que Deus mesmo permitiu isso, que Jesus não pôde contar com os melhores amigos que ele tinha. Vai acontecer também isso com você na vida, no decorrer da vida. Você vai fazer amigos, você vai levantar vários amigos na sua vida, mas vai chegar um momento, vai ou já chegou, todos nós passamos, em que não há amigo da terra que possa ajudar você. Se você nunca passou por isso, certamente um dia você passará, porque você não é melhor do que o meu mestre. Quem me ouviu? Pelo menos uma vez na vida isso vai acontecer, mas eu quero te garantir uma coisa: quando os seus amigos falharem, Deus manda auxílio do céu. Deus manda auxílio do céu. Quando amigos nenhum puderem acompanhar você no seu sofrimento, nesta hora tenha certeza que o Senhor chega e estará com você, enviando o auxílio do céu. Só quem acredita nesta segunda noite da Semana da Paixão, respira fundo e diga: eu creio. E Lucas, como médico que era, observador de tudo, escritor baseado na medicina, baseado no autoexame, na autoanálise, ou num grande análise profundo, Lucas acrescenta uma coisa aí que está no capítulo 22, onde lemos verso 44, diz assim: e estando em agonia, diga agonia, olha para cá, diga agonia. Você sabe o que é uma agonia, gente? Eu pergunto aqui: quem já sofreu uma agonia grande na vida? Levante a mão. Agonia, levanta a mão, que eu já sofri. Agonia que você diz: vou morrer. Seja sincero, deixa a mão levantada. Você disse assim: vou morrer. Se demorar eu morro. Por favor, deixa a mão levantada para eu ver a cara de quem disse assim: se demorar eu morro. Pode deixar. Mais ou menos 40% dos irmãos que estão aqui. Se demorar essa agonia eu morro. O texto diz aqui: estando em agonia, orava mais intensamente. Olha que lição. Queridos, quando a agonia chega, quando a angústia bate, pelo amor de Deus, se refugie em oração. Aleluia. Jesus em agonia orava mais intensamente, para nos dizer, para nós, que na hora que a luta chega, se não for possível muita coisa, é possível você orar. Louvado seja Deus. E aconteceu o que? O texto diz, termina o verso 44, que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Agora olhe para cá, olhe para cá. Vocês estão vendo aqui, olha, preste atenção aqui, ó. Eu sou um homem que eu transpiro muito quando eu estou falando, principalmente. Eu não sei o que acontece. Talvez a medicina, a biologia possa explicar melhor porque que é no momento que eu estou falando que eu mais transpiro. Eu corro, eu passo o dia correndo e quase você não me vê suado, mas quando começo a falar, eu me banho de suor. Eu prego com 2 roupas, às vezes 3, por baixo uma, entendeu? Quando eu termino, muitas vezes vocês me veem aqui, eu corro para casa, porque já aconteceu de terminar o culto e eu torcer minha roupa e eu ver o suor descendo exatamente, de tão molhado que fica a roupa. Agora olha aqui, aconteceu isso com Jesus em oração. Irmãos, escuta bem, como que alguém está aqui ajoelhado, olha para cá, olha para cá, olha para cá, ajoelhado. Irmãos, há esforço algum aqui? Não há. Você ajoelhado, está mais apoiado por algum tempo, não por muito tempo, porque o joelho não é feito para isso, para grande esforço. Mas você estando ajoelhado aqui, ó, você está apoiado nos joelhos, olha aqui, ó, e nos braços, olha, não tem esforço, não tem esforço. Escute aqui, não tem esforço. E a Bíblia diz que ele começou a suar. Ele começou a suar numa posição que não era tão incomodadora. Ele certamente estava aqui, com o joelho no chão e no mínimo as 2 mãos sobre uma pedra.
Então não tinha muito esforço físico aqui, mas ele começou a suar, começou a suar muito forte, começou a transpirar muito forte. Por quê, querido? Porque naquela hora que ele começou a orar, Deus mandou uma revelação naquela hora para ele, que ninguém gostaria de ter. Queria que você levantasse a mão e dissesse: Senhor, me ajuda a compreender tua palavra. Irmãos, fala isso de coração. Quando você falar isso, fale de coração, que escute aqui. Na hora que ele se ajoelha para orar, acontece algo com Jesus que ninguém gostaria que acontecesse com ele. A onisciência de Jesus vem sobre ele naquela hora. O que é a onisciência? O poder de ver todas as coisas ao mesmo tempo, presentes, passadas e futuras. Naquela hora, Diácono Jalisson, que Jesus estava orando, a onisciência de Jesus voltou para ele. E quem tem teologia, pelo menos alguma coisa de teologia, sabe o que é isso. Quando a onisciência volta para alguém, ele aqui fica sabendo o que vai acontecer amanhã. Escute, não apenas fica sabendo, mas fica vendo. Quem é onisciente, a mente dele vê o passado, o presente e o futuro. Na hora que o pai injetou a onisciência no filho, começou a passar um filme na cabeça de Jesus do que ia acontecer amanhã. Chicotadas nas costas, coroa de espinho, furada no peito, furada nos pés, furada nas mãos, pancada na cabeça, bofete na cara. Começou a passar tudo isso na mente de Jesus. E à medida que Jesus ia vendo isso, o coração dele ia bombeando, bombando, e aumentando as pancadas cardíacas. À medida que o pai ia mandando aquilo sobre a mente de Jesus, ele ia ficando mais torturado. Ele estava no Getsemane, que significa lugar de prensa, de azeite. E o coração dele começou a ficar mais apertado, e bater forte, e bater. E ele começou a transpirar. E o suor foi escorrendo e molhando o seu rosto, e molhando sua roupa, que era muito grande, molhando sua barba, seu cabelo. O homem começou a suar sem parar. Aí daqui a pouco ele voltou para os discípulos nervoso e disse: eu estou nervoso, eu estou em agonia. Por quê? Porque eu estou sendo aqui revelado do que vai acontecer amanhã comigo. Vamos vigiar comigo, vamos orar comigo. Vem aqui à parte, vamos orar. Os discípulos dormem. Jesus volta, ora: Pai, passa de mim, tira de mim esse negócio, se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor. E aquela revelação vinha com mais intensidade, aquela visão do que ia acontecer amanhã vinha com mais intensidade, e o seu coração disparado. Daqui a pouco ele olhou para o corpo, e só Lucas alista isso. Aquele suor, quando ele fez isso, aconteceu um fenômeno chamado hematidrose ou rematidrose, que é quando o suor está saindo de alguém com tanta intensidade por causa de um nervosismo, que a pele se rompe, os tecidos se rompem e não vem mais somente suor, mas o sangue começa a vir sobre os poros da sua pele. As suas veias são incapazes de atender ao comando das batidas cardíacas do seu coração. O seu coração bate, e o sangue começa a se agitar dentro do homem que está com esse nervosismo tão intenso, esse medo, esse pavor, essa angústia. Daqui a pouco as veias que o homem tem no corpo, olha para cá, não conseguem atender a velocidade com que o sangue circula. Alguém está me ouvindo? Diga amém. As veias não suportam e as veias pipocam. As veias se rompem, porque elas não suportam o nervosismo. E Lucas observa, Marcos não observa, Mateus não observa, nem João muito menos, mas Lucas observa, e o seu suor se tornou
em grandes gotas de sangue. Tu sabes o que é uma gota? Uma gota é isso aqui, ó. Apenas uma gota. Mas tu sabes o que são grandes gotas? São poças de sangue que caía do seu rosto. E o texto sagrado diz: caía sobre a terra, ou seja, escorria, dava para escorrer. Foi o primeiro derramamento de sangue de Jesus. Sabe para quê? Para purificar a tua alma, para redimir você. Foi lá no Getsêmani, diante de uma grande agonia, de um grande nervosismo, Jesus derrama sangue, sem ninguém bater nele, sem ninguém encostar uma mão ainda, simplesmente por ver que no outro dia ele iria passar aquilo por você. Ele começou a sofrer antes mesmo de um guarda encostar a mão dele. Ele se agitou, ficou nervoso, derramou seu sangue naquela hora para redimir a nossa alma, em agonia, em oração. Eu determinei na minha alma ontem uma coisa: essa semana eu quero lamentar, aleluia, eu quero lamentar o ocorrido. Eu sei que eu não quero ficar apenas com esses lamentos, não ficar triste o tempo todo. E ontem eu vi a oração do irmão Forte no início, e eu sou aquele que presta atenção aos detalhes do culto. Eu presto atenção aos detalhes do culto. Não adianta, eu observo. Eu brinquei até com o irmão Forte aqui no começo, disse: irmão Forte, filma as outras, não filma só a minha não, brincando com ele. Às vezes as irmãs vão filmar, filma os filhos dos outros, filma só o seu. Eu observo os detalhes do culto. Nós como pais somos tendenciosos a isso. Todas são bonitas, né? Mas que nem o da gente não tem, não é verdade? Eu observo os detalhes do culto. Quando o irmão Forte orou ontem, ele orou para que nós tivéssemos uma semana de alegria, e que não fosse uma semana apenas de tristeza. Eu vi a oração, eu estava presente. E eu não quero realmente passar uma semana triste. Eu quero passar uma semana alegre, porque Cristo me conquistou e me comprou na cruz com o seu sangue. Levante a mão e dê glória a Deus. Mas eu quero lamentar. Alabacá, suribelais. Eu gostaria de lamentar um incidente desse. Eu sei que foi para minha salvação, eu sei que foi para mim meu bem-estar, eu sei que foi para redimir a tua alma, mas ele não merecia. Quem merecia era eu e você. Por isso, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Eu quero lamentar porque ele não merecia. A cruz era para mim. Agora à tarde a diaconisa Tanaelda cantava: naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar os meus pecados. Eu lamento. Esse foi o primeiro derramamento de sangue que nós gostaríamos de deixar para vocês nessa noite aqui. Lá no Getsêmani, em agonia, para redimir a minha alma e redimir você. Queria que você me desse um pouquinho de sua atenção ainda nesta noite, para trazer algumas lições desse primeiro derramamento de sangue. Antes dessas lições, levanta a mão direita comigo assim e diga: Senhor Jesus, diga mais forte: Senhor Jesus, eu te agradeço por derramar teu sangue, por ficar tão nervoso e derramar teu sangue pela primeira vez lá no Getsêmani. Eu gostaria que você levantasse as duas mãos agora e em voz alta dissesse: Senhor, eu não quero ficar triste em todo o tempo, mas eu quero lamentar um fato como esse. Agora diga: porque tu não merecias. A culpa é minha. A culpa era minha. Pode baixar suas mãos. Permitam-me trazer algumas lições nesta noite para você que está aqui e está me vendo pela TV Maranata, ou vai me ouvir em casa de outra maneira, através da rádio.
Preste atenção. O homem está nervoso, é uma quinta-feira. Inclusive, prepare-se, queridos. Ele tinha acabado de celebrar a ceia. Preparem-se que quinta-feira será a Santa Ceia Especial. Pela primeira vez na história eu vou celebrar uma Santa Ceia na mesma hora, ou pelo menos no mesmo dia que Jesus celebrou a última ceia que ele celebrou, quinta-feira. Ele havia terminado de celebrar a ceia. Agora o mestre está agoniado lá de cima, orando: Pai, se for possível, passa. Eu pergunto a você, por que Jesus pediu isso, se fosse possível? É porque o que estava para acontecer amanhã era tão difícil de enfrentar, que até mesmo ele estava vendo que ia doer demais. Algumas lições eu quero deixar para você nesta noite. E se alguém me ouve, diga amém. E se alguém me ouve, diga amém. A primeira lição é que a primeira lição desse primeiro derramamento de sangue é: não escreva nada que você não vai conseguir. A primeira lição desse primeiro relacionamento, aliás, derramamento de sangue é: o primeiro derramamento de sangue nos ensina a importância da oração e de um relacionamento com Deus, mesmo na hora da dificuldade. Diga comigo: na hora da dificuldade. Diga mais forte: na hora da dificuldade é necessário manter um relacionamento com Deus. Esse primeiro derramamento de sangue diz a mim: Cícero, mesmo na hora da dificuldade, olhe para teu Senhor, que derramou sangue no Getsêmani, e mesmo nessa hora da dificuldade, mantenha um relacionamento com Deus. Converse com Ele. Se você começar a desenvolver isso entre você e Deus, você vai ver como é importante. Uma segunda lição a respeito desse primeiro derramamento de sangue é que o primeiro derramamento de sangue nos ensina que um relacionamento significativo com Deus é essencial na hora da tentação. Jesus havia dito assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não esqueça, olhe para cá. Naquela hora ali, o diabo estava lá no Getsêmani. Naquela hora o diabo queria que Jesus desistisse, porque o diabo, quando vê você numa luta, sabe como é que ele aposta? Ele vai desistir, viu, Cezinha? O diabo olha para você numa luta, e a torcida do diabo é: vai desistir, vai desistir. Ele chega no pé do ouvido e diz: desiste de tudo, desiste de tudo, desiste de tudo. Mas o primeiro derramamento de sangue me diz que é significativo, mesmo diante da tentação, eu manter-me conectado com o céu. Diga glória a Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. O primeiro derramamento de sangue nos ensina uma terceira coisa: que na aparente incerteza é necessário ainda ter fé. Jesus Cristo diante do Pai, mesmo naquela aparente incerteza: se for tua vontade, é de tua vontade. Se for, mesmo assim ainda é necessário manter-se de pé em fé e dizer: faça o que o Senhor quiser, seja feito o que o Senhor quiser, a tua vontade. Irmãos, nós vivemos numa época em que às vezes você vai orar por uma coisa com alguém e você diz assim: se Deus quiser, e alguém diz: se Deus quiser não, Ele quer. Se Deus quiser não, Ele quer. Querido, é se Deus quiser mesmo. Agindo eu, quem impedirá? Agora, se Ele não quiser, ninguém domina o braço de Deus. Jesus Cristo se manteve de pé, mas até Jesus teve que ouvir um não na sua oração e um espere. Escute aqui, quando Jesus disse assim: que venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Eu pergunto, qual foi a resposta de Deus? Espere, que o reino não veio ainda.
E aqui, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, em outras palavras, não permita que amanhã eu morra. Qual foi a resposta de Deus? Não, eu não vou lhe responder. Depois nós entendemos quando Deus nos diz não. Tem horas que Ele tem que nos dizer não. Mas há uma outra coisa a dizer para você, uma quarta lição. O primeiro derramamento de sangue ensina o crente a renunciar ao seu eu e aceitar o plano de Deus, mesmo que o cálice que Deus demonstre para ele seja amargo. O primeiro derramamento de sangue me ensina que eu posso aceitar o plano de Deus renunciando o meu eu. Quando Jesus derramou aquele sangue, Ele queria dizer: olha, é possível você renunciar a você. Esse negócio de eu vou buscar meus direitos em toda hora, tem horas que não dá para buscar seu direito. Tem horas que você tem que deixar alguém na frente. Aparentemente passou de você, aparentemente você perdeu, mas Deus se levantará na hora certa. Às vezes é necessário abandonar o seu eu, renunciar você e aceitar o plano de Deus na sua vida, porque o plano de Deus é maior do que o seu. Nós não cantamos que os planos de Deus são maiores que os nossos? Mas há uma quinta lição. O primeiro derramamento de sangue ensina que a oração é o recurso que devemos praticar em todos os momentos. É tanto que no Getsemane Jesus ora 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes, pedindo a mesma coisa. E o pai não, mas ele continuava indo. Pai, é possível? O pai dizia não. Pai, é possível? O pai dizia Pai, é possível. A 3ª vez, passei esse cálice de mim. O que foi que o pai disse? Não é possível. Por que não era possível, igreja? Porque se Jesus desistisse, se o pai dissesse é possível, então o que aconteceria? Nós não seríamos salvos. Então somente Deus dizendo não a Jesus, era que Ele poderia dizer sim a você. Aplauda Jesus agora. Mas há uma outra lição. O primeiro derramamento de sangue me ensina que toda oração que você fizer tem que ser com vigilância. Porque Jesus disse orai e vigiai. Ele não disse apenas orar, Ele disse orai e vigiai. Há muita gente que vigia e não ora, e há muita gente que ora e não vigia. É mais acertadamente dizer, há muita gente orando, e a vigilância é zero. Mas o conselho de Jesus foi orar e vigiai. A sétima lição é do primeiro derramamento de sangue, é que o primeiro derramamento de sangue nos ensina que a resposta da oração que devemos desejar não é aquela que nós queremos, mas aquela que Deus quer. Quando você for a Deus, você diga: Senhor, me dá isso, mas só se isso for bom para mim. Se não for bom para mim, Senhor, não me dê aquilo que o Senhor quer, porque eu ando procurando é a tua vontade, não é a minha vontade. Quando nós procuramos ir a Deus como quem queremos determinar o que Ele tem que fazer, não dá certo. Você tem que falar com Deus, pedindo que Ele faça na sua vida a sua vontade, porque a vontade de Deus é melhor do que a sua, ainda que seja um não, é para o teu bem. Você que é filho sabe, você que é pai precisamente, às vezes teu filho te diz: pai, me dê dinheiro, pai, compra uma roupa para mim, pai, compra um sapato para mim. E aquele filho está achando que aquela roupa, aquele sapato, aquela comida, aquela viagem, naquela hora é a melhor coisa. E você sabe que não é a hora certa de comprar o sapato, o carrinho, o brinquedo, a motocicleta ou alguma coisa. O filho pensa que é a hora certa, porque o filho não pensa como o pai pensa. Assim é Deus. Você vai a Deus hoje e pede algo, e às vezes está dentro de sua vontade que seja naquela hora, mas às vezes é daqui a 1 ano, é daqui a 2, é daqui a 3. E eu quero dizer uma coisa para você: o crente aprende a se contentar com o que Deus quer. Só quem veio ouvir a voz de Deus, levanta a mão e dá glória àquele que vive e reina para todos sempre, aleluia. Mas há um outro ensinamento, uma outra lição.
O primeiro derramamento de sangue, me ajude aqui, irmãos, me ajudem. O primeiro derramamento de sangue nos ensina que a solidariedade deve estar acompanhada com a vigilância. Preste atenção, a solidariedade deve estar acompanhada com a vigilância. Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para levá-lo ao monte, para estar com ele, para fazer companhia a ele. Quem entende, diga glória a Deus. Jesus estava subindo ao monte da agonia, o monte da aflição. Ele escolhe 3 para irem com ele. Quando chega lá em cima, meus irmãos, os 3 dormem. O que é que eu quero dizer para você aqui nesta noite? Preste atenção, eles estavam presentes de corpo, mas não estavam presentes na prática. Eles estavam ali no monte com Jesus, mas eu que pergunto a você: de que serviu a presença daqueles 3? De que serviu a presença de Pedro, Tiago e João? Por isso, querido, não basta estar perto de alguém na hora da aflição, é preciso estar atento e socorrê-lo. Deixa eu dizer para você, aquele derramamento de sangue me ensina o quê? Meu Deus do céu, que não é necessário você estar apenas perto de mim. Eu escute aqui, ou eu perto de você na hora da luta, só porque eu estou perto, só porque eu passei por perto e digo assim: eu estou aqui. De que vale eu estar aqui dormindo? Do que vale eu estar aqui se eu não divido sua dor comigo? Quem me ouve, diga amém. Do que vale eu dizer conte comigo se você não pode contar de fato? Quando Pedro, Tiago e João subiram ao monte com Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, vamos lá comigo, divide comigo essa dor. João, faça isso também. Olha, vamos fazer isso ali. Eu preciso de vocês na hora da agonia. Mas eles estavam presentes de corpo, mas não estavam atentos às necessidades de Jesus. Eu estou falando para alguém aqui nesta noite que está também assim. Você está perto de alguém que anda com você, ou já aconteceu isso, de você estar perto de alguém, tem alguém perto de você, acompanhando você, e viu sua luta, preste atenção, sua aflição, mas na hora que você precisou, aquela pessoa deu uma de que estava dormindo, de que não estava vendo, de que não estava percebendo nada. Isso aconteceu com Jesus. Ele levou em companhia 3, mas os 3 não estavam nem aí para o sofrimento de Jesus. Esse derramamento de sangue te ensina que pode chegar um momento na vida em que você pode estar com 1001 amigos que você escolheu para serem seus amigos, e eles estarem presentes, mas não compartilharem de sua dor, não compartilharem de sua aflição. Isso Jesus passou, às vezes você pode passar. Construíste muitos amigos que chegam e apertam tua mão e diz: conta comigo, estou orando por você, eu estou ao teu lado, diga o que está precisando. Mas na verdade eles estão dormindo, estão lá embaixo, não veem nada, estão presentes de palavras, presentes de corpo, mas não estão presentes de atos. Foi assim com Jesus, estavam presentes no corpo, ali em cima do Getsemane, mas não estavam compartilhando da mesma dor, da mesma aflição de Jesus. Enquanto Jesus orava, enquanto ele agoniava, eles estavam dormindo. Acontece com você também. Você agoniza em sua casa, você sofre em sua casa, você padece na sua vida, e ao teu lado alguém que diz que está com você, conte comigo, abraça você, e você vê que poderia fazer alguma coisa, mas o sono, a indolência caiu sobre eles, e você está sozinho nessa luta. Muitas vezes isso aconteceu também com Jesus, mas não esqueça que ao terceiro dia ele ressuscitou. Vai acontecer na tua vida também. A hora da luta vai passar e o domingo vai brilhar. Só quem crê glorifique a Deus, só quem crê glorifique ao nome eterno de Jesus, só quem crê aplauda ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, ao Deus vivo e verdadeiro, Senhor de nossa vida. Aquele derramamento de sangue não foi por acaso. Eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa. As mesmas palavras do escritor aos Hebreus. Lá ele disse: eu tinha muitas coisas ainda a vos dizer. E ele disse lá que não iria dizer por alguns motivos que eu não quero relatar aqui. Mas eu, por outros motivos, aqui, uma direção de Deus, eu preciso vos dizer que as lições daquele último derramamento de sangue continuam.
Mas eu interrompo aqui para lhes dizer uma última coisa. Esse derramamento de sangue não foi por acaso. Aliás, quando eu meditava hoje, sabe o que eu pensava? Fabiano, literalmente, quando eu estudava hoje a palavra, eu começava a chorar, estudando sobre o sangue. Eu disse assim: Senhor, eu que pensei, durante 27 anos, que o sangue que me lavou, escute bem, me lavou, e eu preguei, até coloquei música, pensei que tinha sido o sangue da cruz apenas. Alguém me ouve? Diga amém. Eu pensei que tinha sido apenas o sangue derramado na cruz, porque foi na cruz onde eu vi meu pecado castigado por Jesus, em Jesus. Eu pensei que era só o sangue da cruz. Mas o sangue que me redimiu não foi apenas o sangue derramado lá na cruz, foi o sangue também derramado do Getsemane, porque no Getsemane ele também derramou seu sangue. Quem pode dizer amém? Por isso que Paulo escreveu em Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a natureza da graça. Diga: estou redimido pelo sangue. Diga mais forte: estou redimido pelo sangue de Cristo. Paulo também escreveu em Colossenses 1:13 que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos também a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Oh queridos, levantem as duas mãos e dêem glória àquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos também a redenção pelo seu sangue. Diga: pelo seu sangue, pelo seu sangue, pelo seu sangue. Bote a mão em seu coração e diga: que maravilha, Jesus derramou o seu sangue no Getsemane para me redimir. Agora diga com firmeza: sou redimido. Sou redimido. Só o sangue para redimir o ser humano. Você que está aqui nessa noite, eu quero dizer e terminar para você: todo aquele sangue, todo aquele nervosismo foi somente por uma pessoa, por você. Bispo, foi por todos nós. Sim, eu sei que sim, mas pelo amor de Deus, assume hoje uma coisa: que Jesus morreu por você, antes de você entender que Ele morreu por todos. Porque todos, divide muito, né? Divide muito, todos. Aprendam a dizer uma coisa, antes de qualquer coisa, a dizer: Ele sofreu por mim. Diga comigo: foi por mim. Diga forte: foi por mim. Aquela agonia foi por mim. Levante sua mão e diga glória a Deus, e dê para Jesus a maior e mais rica salva de palmas. Mais forte, igreja. Se você crê que foi por você, se você crê que foi por você, todos, homens, mulheres, crianças, aplaudam mais forte. Se você crê que foi por você, se você crê que foi para lhe redimir, se esse sangue te trouxe redenção, te trouxe resgate, vale a pena demorar mais alguns segundos aplaudindo a esse sangue precioso. Fica de pé dando glória a Deus agora. Atenção, olha para cá. O que foi exposto nessa noite tem que fazer sentido para você. O sangue de Jesus foi derramado para resgate, para redenção, para redimir o que outra coisa não pode fazer. Quarta-feira eu vou batizar aqui uma pessoa, entre outras. Essa pessoa vem desviada do evangelho há algum tempo, quase praticamente nasceu na igreja, depois saiu da igreja, e ontem essa pessoa chega aqui e diz: bispo, pelo amor de Deus, eu quero me batizar. E à primeira instância eu quis dizer: mas você estava desviada. Mas a forma como ela me falou, eu disse: não, eu te batizo, mas eu quero falar contigo. Vem amanhã às 6h30.
Ela chegou. Eu disse: filha, eu vou te perguntar por que você pediu o batismo daquela forma. Porque normalmente a gente batiza alguém depois de algum tempo de conversão. Essa é a norma. Apesar de na Bíblia não ser assim, se convertia e batizava no mesmo dia. Eu quero saber, filha, o que foi que aconteceu com você. Esse bispo era para eu ter lhe falado há algumas semanas. Eu me acordei numa madrugada há algumas semanas, e eu escutei, eu tive uma revelação, um sonho. Deus chegava para mim e falava no meu ouvido: filha, volta para a igreja e pede o batismo. Eu quero isso de você. Volta correndo para a minha igreja e pede o batismo. E eu disse: por isso que eu te perguntei isso, porque o seu pedido ontem foi diferente. E eu gostaria que Yaice viesse até aqui no pé do altar agora. Eu queria que a igreja glorificasse a Jesus com as palmas. Mais forte. Você acabou de ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Amaro sobre o sangue de Jesus. Esta foi uma das 8 mensagens pregadas durante a Semana Santa 2015 no Templo Central da Igreja Maranata em Brejo Santo. Estamos certos de que Deus falou ao seu coração. Portanto, perguntamos: você deseja aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor? Você deseja voltar a ser um servo dele? Se sua resposta for sim, procure o quanto antes uma igreja séria, onde você possa servir a Deus de coração. Amém.